Olá, espectadores e ouvintes do Mundo e a Música. Neste programa falaremos sobre um outro aspecto da música americana de imigrantes latinos, né? Falaremos então da salsa, né? Rick Martin! É isso aí. Vocês estão assistindo O Mundo e a Música. Então é isso, amigos. Nesse programa falaremos da salsa, né? E mais especificamente, né, da salsa dura, né? Ou da salsa gorda, né? E é curioso, né? Por que esse nome, salsa dura, né? Ou salsa gorda, né? E esse nome surge mais tarde, né, dentro desse gênero, né, da salsa, precisamente para distinguir, né, a salsa tradicional, a salsa ali dos anos 70 ou 60, etc., da salsa mais popular, né, eh, da qual o Rick Martin faz parte, etc., né, de cantores e etc. Então, esse adjetivo dura, né, ou gorda, né, vem do fato especificamente da música ser mais ah, dura, né, ser mais difícil maior difícil de gestão, né, ao contrário da música da salsa mais moderna que, enfim, centrada nos cantores, né, centrada na voz, né, e, enfim, com influências maiores do pop, né. Então o que que é salsa, né, na verdade? Eu acho que é comum, né, a gente já ouviu esse nome, né, salsa. Acho que vocês todos já ouviram esse nome, salsa, né. Mas o que que é isso, né? Na verdade é um nome que surgiu em Nova York, né, na década de 50, sobretudo para designar os diversos estilos da música cubana, né, e entre outros ritmos latinos, né, dos imigrantes latinos de, Nova York, né. Então eles começaram a chamar esse estilo musical de salsa, né. Evidentemente salsa significa em espanhol, molho, né, e enfim, pimenta, né, salsa, molho apimentado, pimenta, né. E, segundo o que eu pude, pesquisar, o Benny Moré, né, um dos grandes nomes da música da música cubana, né, ele usava, né, dentro dos concertos, né, dentro dos shows lá de música cubana que ele fazia em Nova York, em Nova York, Estados Unidos, etc, né, essa expressão, né, salsa, ele gritava salsa em momentos enfim, de improvisação, né, nos momentos mais quentes, por assim dizer, do concerto, né. Então, salsa vem daí, né. E claro, né, depois, mais pra frente, a gente teve né, essas variações mais populares, né, de onde vem inclusive o Ricky Martin, né. E é interessante porque, enfim, né, Ricky Martin, os menudos, eles menudos, né, a gente conhece no Brasil, né, a gente conhece isso aí, né. Eu não sei se a gente tem ouvintes em Portugal, né, talvez em Portugal eles não conheçam menudos, né, mas no Brasil a gente conhece, né, eles são porto-riquenhos, né. Mas eu disse, a salsa é sobretudo os gêneros cubanos, né. Inclusive a música cubana ela tem diversos gêneros de fato, né, e os gêneros que aparecem mais na salsa são o som, né, e a rumba, né. A rumba é mais africana, né, as raízes africanas de fato são mais presentes, né, e o som é um pé ali, um pé, lá, em relação a talvez as tradições espanholas e as tradições, africanas, né. E aí você tem um cancioneiro, né, cubano por exemplo, do Sérgio Rodrigues, etcétera, né. Num outro vídeo eu vou falar sobre a música cubana mais profundamente, passei, né, 30 dias em Cuba, né, eu fui pra Cuba, né, o mundo e a música foi pra Cuba, né. Então eu falaria, disso mais profundamente, mas é interessante como os porto-riquenhos adotaram, né, esses gêneros, cubanos que, afinal, né, há um diálogo, né, entre a música caribenha, né. Mas enfim, essa potência, né, de Cuba, né. Mas no fim é que, Porto Rico abraçou, né, os porto-riquenhos de Nova York, sobretudo, abraçaram esse gênero musical latino, etcétera, e fizeram algo quase próprio de fato, porto-riquenho, né. Acredito que, sobretudo, né, por causa da Revolução Cubana, etc., da maior dificuldade de imigração, né, dos cubanos para os Estados Unidos, depois, né, da Revolução, os porto-riquenhos acabaram, enfim, assimilando, né, essa música, né, enfim, são caribenhos também, né. Então tem essa, né, salsa dura, né, uma salsa que eu acho que duro também vem, né, do fato dos ataques,
ataques de trombone, né. Se vocês tiverem a curiosidade de ouvir, eu espero que vocês tenham, né, precisa você que tem curiosidade musical, né, vocês vão ouvir os ataques, né, que existe de trombone que existe na salsa dura, e de fato tem um punch ali, né, nessa salsa, que ok, pra dançar, claro, né, é pra dançar, se vocês gostam de dançar, vocês têm um molejo, né, que eu certamente não tenho, né, vocês podem dançar também a salsa dura, né, mas ela tem esses ataques, né, e ela tem esses solos, né, e etc, né. E, bom, e através disso tudo eu vou recomendar, né, 2 discos, de salsa pra vocês, né. O primeiro é o El Juízo, né, que seria o juízo, né, do, primeiro, expoente, né, da salsa dura de Nova York, assim, a fazer as primeiras grandes gravações e assim, e talvez um dos mais amados, né, que é o Willie Colon, né. E esse disco, o Juízo, né, é é muito bom, né. Tem algumas, essa questão da salsa dura tem algumas faixas de 8 minutos, assim, de improvisações, né, e claro, os ritmos sincopados, né, da música cubana, né, e essas coisas, mas é uma música cubana que tem esses ataques, né, tem esses estacatos, né, e é muito curioso. E esse disco é muito, interessante. Tem essa música Timbaleiro, né, que eu vou colocar o link pro disco, né, e vocês podem ouvir, de 7 minutos, e essa música foi descrita, né, por alguém no Rate Your Music, né, que é um site muito interessante, né, que, enfim, ranqueia, né, música e enfim, tem resenhas lá, né, eu, vou colocar o link, né, do Rate Your Music pra salsa dura, porque eles fizeram no Rate Your Music tem um ranking dos discos pra salsa dura, né, mas não tem o Juízo e é meu disco favorito, né. E essa música El Timbaleiro, de qualquer maneira, se vocês olharem o review do Willie Colon, El Juízo, uma pessoa descreve o timbaleiro como progressivo salsa. E é verdade, porque tem todas essas variações, né, que a gente escuta no rock progressivo, né? Pensa em Yes, etc., mas dentro da salsa dura, né? E depois tem essa faixa Aguania, né? Que é uma faixa que lembra muito mais a rumba, né? Esse sítio mais africanizado, tá? Mas também 6 minutos, assim, né? De uma imaginação enorme, né? Então, uma recomendação enorme, porque é um disco muito legal e um artista muito legal também, se vocês forem ouvir, né? Então, salsa não é só Ricky Martin, né? Com todo respeito também ao Ricky Martin e a salsa, enfim, é o que eles fizeram pela música latina, porto-riquenha, etc. Também respeito isso, não problema nenhum. Mas o Willie Colon é mais legal, né? Então, essa recomendação. E eu vou recomendar um outro disco, que é um disco da salsa dura moderna, né, já no final ali da década de 90, né, começo dos 2000, que é de um artista também de Nova York chamado Jimmy Bosch, né, e ele tem um disco que se chama Salsa Dura, né, e que na verdade foi a introdução que eu tive pela salsa dura, né, porque na minha cabeça também era só Ricky Martin e tal, essa coisa mais pop e tal, que como eu disse, respeito, mas não me interessa tanto. E eu me lembro de ver um vídeo de um artista de thrash metal ou death metal, eu não me lembro se era o Dave Lombardo, talvez fosse o Dave Lombardo, naquele programa da Amoeba, né, que as pessoas, "What's in my bag?", né, o que tá na minha sacola, que eles, enfim, deixam os músicos escolherem os discos, e eles depois mostram e falam um pouquinho. E eu lembro de um artista de death metal, eu não sei se é um cara do Napalm Death ou se é o próprio Dave Lombardo, ele mostrou Jimmy Bosch salsa dura, né. E eu vou procurar, não, é verdade, preciso ouvir esse estilo musical. E eu achei muito legal, né. Então eu vou colocar o link também para o Jimmy Bosch, a salsa dura, que é enfim, é uma continuação, né, não diria nem uma evolução, mas uma continuação do que o Willie Colon, né, fazia ali na década de 70 já, né. Então essa é uma outra recomendação que enfim, o Mundo e a Música deixa aqui, né, sobretudo para olhar as ambivalências, né, dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não é só Trump, né. Então espero que vocês gostem, espero que vocês ouçam os discos, porque isso é mais importante, né, e enfim, até o próximo programa.